Você certamente já ouviu falar do rei Ezequias, um rei que pegou um país arrasado, digamos assim, uma Venezuela. Hoje, a Venezuela é um país totalmente arrasado, porque se criou uma elite socialista, comunista, digamos assim, que dominou, controlou com mão de ferro o país. A maior parte da classe média já fugiu do país e os que ficaram estão passando privação de tudo quanto é jeito. A moeda está totalmente volátil, instável, o dinheiro não tem cotação com nada. Se você vai comprar um produto de higiene que é importado, pode custar metade do salário da pessoa no mês. Ou seja, está um clima insustentável, um país arrasado. Porém, os ditadores que estão no governo, esses ditadores socialistas, comunistas, se estabeleceram com muitas armas e armaram a população de forma que é inviável um golpe. A não ser que haja uma invasão dos Estados Unidos com outros países, a situação tão cedo não vai mudar. É um país que está arrasado e se arrasando mais ainda. E o Brasil vai caminhando, está longe disto, mas está caminhando nessa direção. Então eu estou citando como exemplo de uma Venezuela do rei Acais, como era Judá naquela época, veio o filho dele, o Ezequias, que pegou um país arrasado. Primeira coisa que ele fez, ele entendeu que tinham que voltar para Deus urgentemente. De vez em quando uma pessoa vem me procurar, está com problemas financeiros, problema de saúde, problema de relacionamento no casamento, problema de moradia, é só problema, vai começar por onde? Eu digo, começa pelo princípio, acerte a sua vida com Deus agora, o seu coração totalmente sincero e diga que você vai fazer o que Deus mandar, que você abre mão de tudo, tome essa decisão que vai tocar o coração de Deus, depois vamos ver as outras coisas e eu creio que vai ser vitória da parte de Deus para você. Mas o princípio é acertar a sua vida com Deus. Depois com o marido, depois com o fisco, depois com o patrão, enfim, isso é outra conversa. Primeiro é com Deus. O Ezequias entendeu isso e com 25 anos de idade começou a reinar e acertou a vida com Deus, convocou os sacerdotes, limpou a casa de Deus que estava fechada, o templo, começou a dar sacrifícios a Deus, convocou o povo todo para fazer uma aliança com Deus. Bem, nessa altura, o país de Judá estava totalmente arrasado, era pequenininho, no meio de gigantes à sua volta. Havia um gigante, Império do Egito no sul e outro gigante que já dominava a maior parte do mundo naquela época, que era a Assíria, que partia para cima. A Assíria entrou até no Egito também e foi tomando e conquistando todos os países em volta de Judá. E a Assíria vinha com muita sede e ganância. Interessante, em Isaías capítulos 10, 11, Deus fala muito sobre a Assíria, o engano deles, que pensando que eles estavam conquistando porque eles eram os bons. E Deus queria que eles entendessem que não era por causa disso, era porque Deus os tinha escolhido como instrumentos para fazer uma disciplina no seu povo. A Assíria não entendeu o plano de Deus, mas como coincidiu com a sua ganância, eles tocaram para frente, não reconheceram Deus e continuaram com a ganância, conquistando todos os povos, inclusive a Samaria, reino do norte. A Assíria já tinha comido partes de Israel e, por fim, atacou Samaria. Foi um cerco doloroso, 3 anos. Por fim, eles começaram a cercar e terminaram, conquistaram, destruíram Samaria, mataram a maior parte da população e o que sobrou eles levaram e espalharam por outros países e não se teve mais notícia dessa gente. Eles gostaram e continuaram em direção ao sul, conquistando tudo. Aqui no capítulo 18 de 2 Reis, eu acho muito interessante essa análise que mostra
que o Ezequias começou a reinar, fez o que era reto diante de Deus, fez o povo se consertar com o Senhor, e inclusive se rebelou contra o rei da Assíria. O pai dele, o Acaz, rei Acaz, tinha feito Judá ser um caudatário da Assíria. Pagava impostos, tributos à Assíria, estava debaixo do poder da Assíria. Inclusive, a Assíria naquela época já tinha devorado Síria, não confundir uma com a outra, a Assíria tinha devorado Síria, Israel e todos os países em volta também, e partiram contra Judá. O rei Ezequias se rebelou contra o grande império assírio. Não se sabe se humanamente ele quis se basear no Egito e tinha alguma promessa do Egito, que era seu vizinho ao sul, de que ajudaria. Provavelmente o Egito usava de engano e prometia apoio, mesmo sem ter condições, mas prometia apoio. Uma situação parecida em nosso tempo acontece com a Rússia, que não tem um poder para confrontar os Estados Unidos, mas que faz alianças com países prometendo apoio. É o que a Rússia faz com o Irã, com Síria de hoje, com o Egito, com vários países árabes, prometendo apoio em armas, em guerra, e vai fazendo alianças com esses países. Naquela época era o Egito que agia dessa maneira. O Egito não tinha capacidade de enfrentar a Assíria numa guerra aberta, mas ficava com essas fofoquinhas assim, alianças, prometendo. Provavelmente o rei Ezequias foi convencido a estar numa aliança dessas com o Egito. Não se sabe, porque confiando somente na sua força, ele humanamente não poderia. Judá era um país pequenininho que não dava para nada. A Síria era gigantesca e veio, por fim veio. O Ezequias se rebelou, ele deu motivo e se rebelou contra o rei da Assíria, não pagava mais impostos e é claro que ele esperava a retaliação que veio. A Assíria veio, jantou a Samaria, acabou com Israel, reino do norte, e desceu para atacar Judá. O rei Ezequias se trancou em Jerusalém. Não se sabe se ele esperava apoio do Egito, que não veio e não era para vir mesmo. E o rei da Assíria foi comendo pelas beiras. Como Jerusalém era uma cidade alta, bem murada e bem cercada, ela não cairia facilmente. O rei da Assíria escolheu a tática de conquistar toda Judá primeiro, e foi o que ele fez. Foi pegando todas as cidades pequenas, aldeias, vilas, depois atacou as pequenas cidades muradas, como Laís, e isso é registrado na história. Depois que conquistou todas as cidades de Judá, ele cercou Jerusalém. Ao cercar Jerusalém, logo no início, o rei Ezequias entendeu a situação. O rei Ezequias viu o seguinte: o grande império nos devorou todo o campo, todas as cidades pequenas, todas as cidades médias, todas as demais cidades além de Jerusalém. Nós estamos somente com Jerusalém e cercados. Não vai durar muito tempo isto. Nós vamos um dia ou outro acabar morrendo todos de fome aqui dentro. Então ele mandou um recado para o rei da Assíria, o Senaqueribe, e disse: olhem, eu errei, realmente nós fizemos errado, nós queremos voltar àquela antiga aliança, nós vamos voltar a pagar tributo a vocês. Só que aí o rei Senaqueribe da Assíria disse: agora é tarde, nada disso.
o rei Ezequias quis convencer a Assíria. Eu estou me referindo a tudo isso que está relatado no livro de Reis, segundo Reis 18. E ele quis dar força às palavras, então tirou todos os tesouros, prata e ouro que havia, inclusive do templo do Senhor, e mandou de presente para o rei Senaqueribe da Assíria. E disse: olha, eu estou arrependido, aqui está o tesouro, eu quero fazer aliança para vocês se retirarem daqui e nós vamos pagar tributo de novo. O rei da Assíria disse: agora não, agora eu quero destruição de vocês, eu vou destruir a cidade inteira. E cercou, mandou mensagens para intimidar o povo que estava em cima dos muros de Jerusalém. E aí, a continuação da história nós já conhecemos. Ezequias já tinha dado todo o tesouro que havia e não resolveu. Agora, a cidade de Jerusalém estava totalmente cercada e dentro de algum tempo eles morreriam de fome e teriam que se render, e eles sabiam o que aconteceria. Ao se render, eles seriam mortos, presos, torturados, escravizados, não haveria mais compaixão nenhuma. A atitude do rei da Assíria estava demonstrando isto. Lições que nós tiramos para nós: não existe aliança com Satanás. O Ezequias fez uma avaliação errada, que ele podia fazer aliança com a Assíria. O mundo está posto no maligno, não tem aliança com o mundo. A história do islamismo mostra que quem acreditou no que eles falaram se deu mal, porque eles romperam as alianças. Toda a história da humanidade está cheia de coisa desse tipo. Na política, o político promete alguma coisa, depois muda tudo. A procuradora-geral Raquel Dodge tomou posse, ela tinha prometido apoiar a Lava Jato. No dia seguinte, de 10 procuradores do Distrito Federal que tinham sido enviados para lá, ela mandou voltar 8. Resolveu atacar no dia seguinte a Lava Jato. Ela tinha prometido apoiar e no dia seguinte da posse ela atacou. O mundo é assim, o político promete, quando toma posse não cumpre nada do que prometeu. As alianças são feitas entre países e os países rompem essa aliança. O comunismo prometeu muita coisa e sempre rompeu as alianças prometidas. A história da humanidade é cheia de exemplos desse tipo. Todos os países são assim, os partidos políticos são assim, o mundo é assim, a humanidade é assim. Você não pode confiar no que o homem diz, o que ele fala não se escreve. Você tem que confiar em Deus, e quem é de Deus não adianta. O patrão diz que está tudo bem, não sei o quê, no dia seguinte ele demite você. Não se pode confiar no homem, você tem que depender de Deus e somente de Deus. Bom, o rei Ezequias entendeu isso, se arrependeu de ter mandado o tesouro e disse: então vamos para o confronto, vamos para a guerra. Nós não temos condições de sair e enfrentar o exército da Assíria em batalha. Nós vamos confiar em Deus. A nossa força está em Deus, vamos pedir um milagre. Algo vai acontecer. E começaram a orar, chorar, jejuar, clamar, pedir a Deus. O Senhor mandou uma resposta e, por sorte de Ezequias e de Judá, havia um profeta de Deus ali, o profeta Isaías, que tinha liberdade com Deus, intimidade. Recebeu a resposta de Deus. O Senhor mandou dizer: Ezequias, agora eu vejo o arrependimento. Você errou, mas eu perdoo, não tem problema, você não se preocupe, porque eu estou com vocês. E tudo que o rei inimigo, Senaqueribe, ameaçou, eu não vou deixar cumprir. Ele é que vai voltar envergonhado. Então você só vai observar e ver o que eu vou fazer, porque eu vou agir, eu vou amarrar um freio no nariz dele, ele vai voltar envergonhado para lá. E o que aconteceu é que logo a seguir, Deus enviou um anjo
que matou 185 mil soldados escolhidos dentre os mais valentes da Assíria. Não matou o rei, porque ele precisava passar a vergonha de continuar, dar a ordem para o exército voltar. O exército voltou envergonhado e lá na sua terra o rei Senaqueribe foi assassinado por 2 filhos dele e começou o declínio do grande império que algum tempo depois acabou devorado pela Babilônia. Bom, era um outro império que Deus levantava e uma outra história que Deus queria escrever. Vamos ficar com as lições de Ezequias. Ele avaliou errado. Houve um momento em que ele confiou nos homens, achou que dando palavra de honra, dando tesouros, ele iria convencer o rei Senaqueribe. Nós nunca podemos fazer aliança com o mundo. Não adianta nenhuma sociedade da luz com as trevas. Nunca pense que o mundo pode ser bonzinho para você. Nunca confie no patrão, ou no chefe, ou no governo. Você tem que depender de Deus e somente de Deus. É de Deus que vem a sua bênção. Mas se você ficar mal com Deus, aí não tem mais jeito nenhum, não tem onde se apoiar. Se você vai entender, todo mundo está dizendo que está sendo um assalto para todo lado, então eu vou me armar, eu vou fazer. Olha, você não tem que se guiar por todo mundo. Deus tem um caminho para você. Se você tiver que ir, vá, porque Deus vai com você. Mas todo mundo está sendo assaltado. Todo mundo é uma coisa, mas você é outra, porque você está debaixo de Romanos 8:28, guardado por Deus. Tudo que vai acontecer vai ser dirigido por Deus. Se tem que ir, vá. Se tem que fazer, faça. Confie em Deus, somente em Deus, e não confie nos homens. O mundo é enganoso, mas Deus é fiel. Não esteja afastado de Deus. Acerte, conserte sua vida com Deus. É a melhor maneira de você estar guarnecido contra furacões, tsunamis, assaltos, arrastões, desemprego. A melhor maneira de estar garantido é acertando sua vida com Deus. E faça isso já.